tramita no Senado Federal um projeto de lei que vai criar um certificado de vacinação, ou um passaporte de vacinação. O que significa isso? É como se fosse uma chancela. Você vai poder ser chancelado e dizer que você foi vacinado, e por isso você vai conseguir ter o seu direito de ir e vir mantido a partir disso. É como se fosse um carimbo que você vai receber, porque você está imunizado, e por isso você vai poder entrar em países ou sair de alguns países, circular em certas áreas, e aí é que começa o problema. Por que isso é muito importante? Parece algo muito simples, mas não é. Todo indivíduo tem seu direito, né? Na Constituição. Vários direitos, não tem só um direito, mas vários. Um dos direitos que é cláusula pétrea é o direito de ir e vir. Né? E nós estamos passando por um momento globalizado com esse problema do Covid-19, em que você tem tido seus direitos como o direito ao trabalho cerceado, você tem tido o seu direito de ir e vir cerceado. Muitas vezes não podemos ir na praia, não podemos abrir nosso comércio. Então, todos esses direitos, que são direitos básicos e muito importantes e individuais, têm sido cerceados. E agora, essa nova chancela, esse novo carimbo que você vai receber, ele vai... você vai poder receber isso para você poder circular em certos locais ou em certos países. Mas isso parece muito simples, mas não é. Porque o que acontece é que isso é uma afronta ao direito individual. Por exemplo, eu tenho o meu pensamento sobre alguns assuntos. Né? Eu sou um indivíduo e tenho um pensamento sobre alguns assuntos. E tenho um ponto de vista, por exemplo, como uma pessoa que tem princípios cristãos, eu creio, né, que não é bom que a pessoa possa retirar a própria vida. Vamos dar um exemplo. Dar cabo da sua própria vida. Essa é a minha opinião. Mas não significa que o outro tenha que pensar da mesma maneira que eu. Cada um tem seu ponto de vista. E esse é o princípio da liberdade. Então, o que nós precisamos nos preocupar nesse assunto é justamente isso. O direito à liberdade. E o que acontece? Você imagine que se eu desconfio muito desses processos, dessas vacinas que têm acontecido agora, existem vários estudos que comprovam e dizem que uma vacina precisa pelo menos de 4 anos, né, para a gente saber os efeitos colaterais a médio prazo. Então, existem vários debates na ciência que vão de encontro a esses assuntos. Entendeu? Então, se eu quero ter a minha liberdade de escolher de ser vacinado ou não, será que eu posso ter esse direito de escolha sem ter o meu direito de ir e vir, né, retirado? É disso que se trata esse projeto que está tramitando no Senado. E a partir disso, se esse projeto for em frente, o presidente Bolsonaro já se posicionou e disse que vai vetar, mas quebrando o veto dele, passa a ser lei. Então, o que acontece? Isso que é muito importante que a gente possa entender esse processo. E por que isso é algo ruim para o indivíduo? Porque o que acontece? Você deve ter a sua liberdade de escolha entre tomar vacina ou não. Se a vacina é eficaz, se ela realmente é 100% eficaz, ou 80% eficaz, ou 70% eficaz, então as pessoas que se vacinam, que têm escolhido se vacinar, devem ficar tranquilas quanto a isso. Agora, o indivíduo que não quiser se vacinar, por uma opção dele, ele deve ser respeitado. Isso é uma opção, isso é uma escolha. Ninguém pode te forçar a fazer algo que você não queira. Isso é uma afronta à liberdade individual. E é o que está tramitando, justamente esse projeto está tramitando no Senado agora. Então, esse assunto é muito importante que você entenda como o processo que está acontecendo dentro do nosso país, e não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Né?
Então, eu queria trazer esse vídeo para você começar a refletir sobre esse assunto. Porque ninguém pode tirar o seu direito de ir e vir. Né? Nós estamos passando por um momento muito complexo, onde o Estado, né, uma instituição, está querendo dizer o que você pode fazer ou não. Eu não concordo que alguém queira, vamos dizer assim, por exemplo, fumar um cigarro. Eu posso achar ruim que alguém deva fumar um cigarro, mas a pessoa tem a liberdade de fumar, usar drogas. Eu posso achar ruim, mas eu não posso tirar o direito do outro, a liberdade dele fazer a escolha, mesmo que essa escolha seja ruim para ele. Eu tenho que entender isso e tenho que respeitar esse ponto de vista e tenho que respeitar a liberdade de cada um. Então, tramita no Senado esse processo e eu queria deixar bem claro para vocês, ligar uma luzinha de alerta. Esse vídeo é para ligar uma luzinha de alerta para você saber o que está acontecendo no nosso país. É justamente isso. Eu acho que cada um deve procurar defender o seu direito individual, né, de não querer ser vacinado ou não se sentir confortável no momento, né, dessa pandemia, de ser vacinado agora, ou de repente esperar mais daqui a 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos. E a única pessoa que poderia ser, vamos dizer assim, prejudicada nesse momento seria a própria pessoa. Ela não estando imunizada, poderia pegar a doença e poderia arcar com as responsabilidades de passar por algum processo médico, ou ter uma piora, ou até perder sua própria vida. Mas isso não quer dizer que a gente tem que obrigar a pessoa a se vacinar. Isso é uma afronta ao direito individual. Isso é uma afronta à liberdade. Então, é disso que se trata a política hoje. Então, eu queria ligar esse alerta para você e explicar exatamente, trazer esse ponto de vista e dizer que nós estamos passando por um momento muito difícil, onde todos tentam cercear o teu direito à liberdade de escolha. E nós precisamos de lutar e continuar lutando para termos o nosso direito de liberdade assegurados. E quando se fala que o governo atual, o governo federal, é um governo ditador ou que quer impor regras, o que a gente tem visto cada vez mais é exatamente o oposto a isso. Né? O presidente já se posicionou em relação a isso, tem se posicionado sobre a defesa da liberdade do indivíduo. E que essa liberdade não vai ser, dependendo dele, né, não vai ser alterada. Por exemplo, nós estamos passando também por momentos de liberdade de expressão nas redes sociais. Se você vai falar sobre determinado assunto ou um determinado fármaco, um remédio, você é banido das redes sociais. Se você tem um posicionamento de um jeito, você é banido das redes sociais. Né? Então, essa é uma forma de cercear o teu direito à expressão, a se expressar. Né? Existem pessoas que defendem o uso do crack. Tem pessoas que defendem o uso do crack e doses seguras. Já houveram projetos nesse sentido. Mas pessoas que querem receitar um remédio para um paciente, que é um remédio que já existe já há muitos anos, há mais de 60 anos, que ele é usado, né, para outras doenças, principalmente na África foi muito usado contra a malária. Por que esse médico ele vai ter o direito dele cerceado de receitar, ou mesmo um paciente poder solicitar e conversar de uma forma
com o médico, né, e ter essa liberdade de falar, não, eu quero tomar essa medicação. Por que o uso medicinal, vamos dizer assim, da maconha é mais importante do que o uso de um remédio que já é comprovadamente não causa riscos, né? E quem fala que causa riscos é porque não conhece. O próprio estudo na revista Lancet já disse isso. Eles voltaram atrás e falaram que não há risco nenhum de arritmia ou de problema de coração. Então, esse direito individual é muito importante. Nós precisamos ficar ligados, nós precisamos cobrar dos nossos políticos, cobrar do senador que você votou, ou do deputado que você votou, né? Então, precisamos estar ligados justamente nesse momento que é crucial. Porque eu acredito que daqui a algum tempo a gente possa não poder entrar em supermercados, não poder entrar em shoppings, né? Ter o seu direito de ir e vir cerceado pelo Estado. E aí sim, aí nós começamos uma ditadura, que é a ditadura do medo. Sempre foi assim. Em toda a história, toda ditadura começa com medo. A imposição do medo. Nós sabemos que existe uma doença, é uma doença letal, realmente é um problema muito sério que estamos passando, mas não podemos atropelar os direitos individuais. Então, mais uma vez eu queria deixar esse alerta para você, e nós vamos estar falando em outros vídeos também, mais um pouquinho sobre isso, e vamos estar acompanhando, tá, esses processos aí que têm ocorrido por causa dessa doença, né? Dessa doença que tem atacado o mundo inteiro.